Bora. Ela queria tocar Jesus sem ser vista, mas Jesus parou porque ser curada sem ser chamada de filha não era o suficiente. Hoje a gente vai sair daqui não só apenas com uma frase bonita, mas com uma frase sobre o amor de Deus, com uma pregação sobre o amor de Deus. E a gente vai sair daqui entendendo que você não é mais um na multidão, eu não sou mais um na multidão. Jesus nos vê, Jesus nos conhece, conhece a nossa dor. Jesus, ele não se aproxima para nos humilhar, mas ele se aproxima para chamar a gente de filho e restaurar a nossa vida. A passagem base aqui vai estar em Marcos 5, 21 a 43. Eu vou ler para vocês. Então só entra na viagem aí, se coloca na história e vamos. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia E o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar a mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João e o irmão de Tiago. João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles se retirassem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos cada palavra que sair desse altar
que não sejam palavras minhas, Senhor, mas sejam as palavras vindas da Tua boca, que cheguem aos cantos mais escuros dos nossos corações e venham trazer cura, Senhor. Venham mostrar que o Teu amor, ele independe de qualquer coisa. O Senhor nos ama acima de todas as coisas, acima de tudo que fazemos, Pai, e nada pode mudar isso. O Teu amor, ele é gigante sobre nós e nós precisamos entender isso nessa manhã. Por isso, prepara o nosso coração, Pai, para que esse entendimento venha e mude as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma história que tem 3 cenários e o mesmo amor. Jesus, ali em Marcos 5, ele passa por uma história que tem pressa, tem sangue, tem medo e tem choro. Jesus, ele acaba de chegar de barco, a multidão se junta ao redor dele, então aparece Jairo. Imagina ali, uma multidão, e aí você já pensa, beleza, vou ministrar todo mundo, mas do nada chega um cara super importante, um cara que seria um politicão importante da época. E esse cara, ele não vem com uma cara boa, e as coisas ali já não estavam mais ficando tão boas para o lado de Jesus. Imagina o que ele pode ter pensado, pronto, agora vem mais um cara aqui querer me perseguir. Mas na verdade esse cara queria socorro. Jairo era um dos líderes da sinagoga, um líder conhecido, respeitado, influente, e ele se joga aos pés de Jesus, porque a filha dele de 12 anos estava morrendo. Imagina isso. Na hora da angústia, cara, todas as perseguições, todos os achismos, tudo que você pensa daquele que talvez possa te ajudar cai por terra. Tudo que você tem é implorar por ajuda. Você está desesperado. Era a situação ali de Jairo. E Jesus começa a caminhar ali para a casa dele. Mas no caminho aparece outra pessoa, mais um personagem nessa história, que não era um líder, não era uma pessoa de destaque, não era alguém que tinha um microfone, que tinha um nome, que tinha uma posição. Era uma mulher anônima. Ela sofria há 12 anos também. Ou seja, olha aqui, tem a primeira situação, uma menina de 12 anos, estava começando a sua vida, doente, morrendo, e também tinha uma mulher mais velha, que há 12 anos estava morrendo. Uma filha de alguém importante, outra uma rejeitada da sociedade. Esse 12 anos aqui quer dizer alguma coisa. Então ela sofria 12 anos com fluxo de sangue, tinha gastado tudo o que ela tinha tentando encontrar a cura. O corpo dela estava enfraquecido e a esperança dela diminuindo e a vida dela estava sendo drenada. Principalmente mulheres, volta e meia tem falta de ferro. Eu vejo a Ingrid, volta e meia está lá com anemia por causa do ferro. O como dá uma deprimida essa falta de ferro. Imagina essa mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos, como que ela se sentia além de ser marginalizada. Ela não devia ter força para viver, ela não devia ter força para sair de casa. Ela estava desesperada porque além de tudo o dinheiro dela acabou. Ou seja, se ela tinha um alicerce ali no dinheiro, nem mais esse alicerce ela tinha. E é o que eu sempre falo para vocês, o dinheiro é um alicerce muito instável para a gente poder se apoiar. Uma hora ele está aqui, outra hora ele não está mais. E essa mulher estava sem. E pela lei, aquela condição a tornava ritualmente impura. Ela vivia com medo de tocar, de ser vista, de ser julgada e de ser afastada. Naquela época, as mulheres quando estavam menstruadas, elas tinham que ficar separadas. Imagina uma mulher que há 12 anos não podia ter contato com nada. Tinha que ser separada. Ela era como uma leprosa. Ela entra no meio da multidão pensando, se eu apenas tocar as vestes dele, serei curada. Ela já tinha ouvido que Jesus impunha as mãos e as pessoas eram curadas, que cegos voltavam a ver, que coxos voltavam a andar. Então que poder era aquele que não podia parar um fluxo de sangue?
Então apenas se eu tocar nas vestes, ele não precisa me ver, eu só preciso andar ali no meio da multidão e tocar num fiapinho, e aí eu vou ser curada. E se você quiser entrar mais profundo, Jesus era judeu, certo? Os judeus, eles tinham na roupa deles, e até se você for em Higienópolis, você vai ver isso, cada ponta da roupa tem um rabichinho aqui, né? Que, esqueci o nome em hebraico disso aí, mas ela tocou naquilo, só naquele rabichinho. E enquanto Jesus para restaurar uma mulher que sofria de 12 anos, a filha de Jairo, também com 12 anos, morre. É uma narrativa que pode dizer: Jesus, por que o Senhor parou? Por que o Senhor privilegiou uma mulher que já era mais velha e a minha filha que tinha uma vida inteira pela frente? Não foi prioridade e morreu. Qual que foi a diferença das duas? Jesus, por que você demorou? Jesus, por que parece que o Senhor está cuidando dos outros enquanto a minha casa está desmoronando? Quantas vezes a gente não pensa assim de Jesus? E é exatamente aí que Jesus vai revelar quem Ele é. O amor de Deus, ele não é genérico. Ele não ama a multidão de longe. Ele é uma pessoa que te conhece pelo nome. É uma pessoa que sabe o seu problema. É uma pessoa que, mesmo que o mais distante que você possa estar dele, ele está perto. A palavra fala: para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Se eu for para o mais profundo mar, ali o Senhor vai estar. Se eu for para o céu, ali o Senhor vai estar. Se eu me esconder nas montanhas, se eu for para o abismo, em todo lugar o Senhor está. E muitas vezes a gente se esquece disso no meio da dor, que a gente tem um Jesus pessoal, que a gente tem um Jesus de perto. Não é um Deus de longe, Ele não é um Deus de barro, Ele não é uma estátua, Ele é uma pessoa, e é uma pessoa onipresente, que ama, e que quer tocar e quer curar. Pensa de novo, Jairo, ele tinha um status religioso. A mulher, ela tinha condição que colocava à margem. Jairo era reconhecido por todos. A mulher queria permanecer invisível, porque imagina o medo dela. 12 anos desse jeito, cara, não era uma cidade que nem São Paulo, que você não conhece ninguém, porque é muito grande. Era poucas pessoas, uma cidade gigantesca naquela época, tinha em torno de 5.000 pessoas. Imagina um povoado, era ali 100 pessoas, 200 pessoazinhas, e quem não conhecia a mulher do fluxo de sangue? Então a multidão está indo atrás de Jesus, ela não pode ser vista, muito provavelmente ela estava com um lenço na cabeça, andando assim, para não ser reconhecida, porque se ela fosse reconhecida, ela ia ser enxotada. Mas ela tinha uma missão, ela tinha que tocar ali no manto de Jesus. Ela não queria ser rejeitada de novo. Só que Jesus parou pelos dois. Pelos dois. Para Jesus ninguém é mais importante, ninguém é importante demais para não precisar dele. E ninguém está quebrado demais para não ser recebido por ele. A mulher tinha 12 anos de dor, a menina tinha 12 anos de vida. E uma estava sendo drenada lentamente, a outra estava sendo levada pela morte rápida. E Jesus encontra as duas. Então o que é que eu aprendo aqui? Não importa se seu problema vem se arrastando durante 12 anos, ou se em um fim de semana você adoeceu e está morrendo. Se você sofreu um acidente e está à beira da morte, Jesus vai vir para os dois casos, e Ele não vai falhar. Você vai ver que Ele não falhou aqui. Ele cura aquilo que está sangrando em silêncio,
e entra nos lugares onde todos já declararam acabou. Jesus vê você no meio da multidão. Então, Marcos 5, 25 a 29. Vou ler de novo. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela parecera por muito sob o cuidado de vários médicos. Ela ouviu de muita gente que ela ia morrer e não ia ter jeito. Ou ela talvez tenha sido enganada por muita gente. Não, vão aqui, vão fazer o tratamento com cogumelo do sol, que vai te ajudar. Ou castanha da Índia Atalaia lá. E no fim você leva grátis uma top term. Quem sabe? Pô, quanto dinheiro ela gastou só sendo enganada? Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, a pontinha ali, porque pensava, se eu somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. A multidão, ela apertava Jesus por todo lado. Imagina, todo mundo querendo tocar Jesus, porque aquele pensamento não era só dessa mulher. Talvez ela não fosse a única doente ali no meio. Talvez tivessem pessoas com doenças emocionais, doenças físicas, pessoas que queriam, não tinha na época, mas se fosse no dia de hoje, tirar uma selfie com Jesus para mostrar, olha com quem eu estou, como eu sou importante. Pessoas querendo fazer ali uma amizade com Jesus, porque amavam Ele. Pessoas querendo ser discipuladas, tinha de tudo. Inclusive pessoas talvez querendo roubar Jesus no meio da multidão. Trombadinhas, batedores de carteira, pessoas que estavam vigiando Jesus para lá na frente prenderem Ele. Tinha de tudo. Os discípulos estavam ali fazendo um cordão em volta dele como seguranças. E cara, ninguém vai chegar perto do mestre, ninguém chega, ninguém toca. Não é assim. Ninguém toca no cara de Deus, deixa ele passar, tá? Mulher, você não vai, chuta a mulher, ninguém toca. Mas a mulher ligeira vai. E ninguém percebe que alguém tocou de um jeito diferente, um jeito puro, um jeito com fé. Quem me tocou? Os discípulos até acharam estranha a pergunta, porque afinal todos estavam encostando nele. Como assim quem te tocou, Jesus? Todo mundo está te tocando aqui, você está doidão? Como quem te tocou? Alguém te bateu? Qual que foi? Doeu? O que você está perguntando? Não entendi. Existe uma diferença entre esbarrar em Jesus e uma diferença de tocar Jesus com fé. Quando eu venho num culto, automaticamente eu estou esbarrando em Jesus. Quando eu venho num culto, me derramo, adoro com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, sem importar quem está do lado, quem não está do lado, me conectando com Ele, olhando no olho dEle. Aí eu toquei Jesus com fé, eu chamei a atenção dEle, e dos céus Ele fala, opa, alguém me tocou naquela igreja, alguém me tocou naquele lugar, tem uma pessoa num quarto agora orando, me tocando. Quem me tocou? Anjos, vamos para a terra. Alguém me tocou. Alguém está precisando de ajuda. Alguém clamou. Alguém com fé tocou a orla das minhas vestes. A multidão apertava Jesus, mas aquela mulher tocou Jesus. Ela não veio porque estava forte, ela não veio porque estava bem, ela não veio porque tinha uma oração bonita, ela veio porque tinha chegado ao limite. E a pena é essa, porque só quando a gente chega no limite, a gente tem a ideia de fazer tudo para tocar Jesus. Agora, pensa Jairo, ele também tocou Jesus, de uma forma diferente, mas calma que a gente chega nele. Jesus percebeu essa mulher. Você pode estar cercado de pessoas que ainda se sentir invisível. A gente está no meio de uma aglomeração, não significa que a gente não está solitário. Você pode estar em casa,
se sentindo invisível no meio da sua família. Você pode estar no meio da sua família, dos seus filhos, do seu marido, da sua mulher, se sentindo sozinho. Você pode estar numa igreja hiperlotada, se sentindo sozinho. Muita gente está perto de Jesus, mas pouca gente permite ser tocada por Ele de verdade. E o seu sofrimento, ele não desaparece no barulho da vida dos outros. Existem dores que ninguém vê. A pessoa, ela pode chegar aqui sorrindo, ela pode servir, ela pode abraçar, ela pode cantar, ela pode trabalhar, ela pode responder mensagem, pode postar foto, pode dar bom dia. Ela faz tudo parecer normal, mas por dentro ela está sangrando. E só Jesus está vendo. A ansiedade está escondida, o desânimo está escondido, o medo, vergonha, pecado, o luto. Tem pessoas que perderam alguém faz anos e continuam de luto. Tem pessoas que perderam uma etapa da sua vida e continuam de luto depois de 2, 3 anos. E aqui elas estão, tá tudo bem, bom dia. Cara, ok, ninguém precisa sofrer pelo seu sofrimento. Mas você não precisa esconder a sua dor pela eternidade. Jesus quer curar. Talvez alguém tenha vindo hoje só para tocar Jesus, tocar nas vestes dele, sem precisar falar nada. E isso é perfeito, é o que ele está esperando, porque ele sim, ele vê. Então a gente precisa parar de viver apenas perto de Jesus. A gente precisa parar de se acostumar com o culto sem entrega, de achar que a gente está no ambiente certo, só de estar significa que o coração está saudável. Está errado. Hoje Jesus, ele não está perguntando quem está perfeito, Jesus está perguntando quem precisa de mim. Eu preciso dele todos os dias. Eu preciso dele no dia bom, no dia ruim, porque no dia bom eu ainda assim tenho coisas que, cara, podem estar escondidas aqui e nem eu vendo, mas se eu sentar no silêncio e parar para pensar, tem uma dor e eu preciso dele, eu preciso tocar. A mulher, ela não queria só cura, ela queria continuar escondida. E Jesus não permite que ela saia curada, mas ainda assim se sentindo impura, sem nome, sem pertencimento. Jesus nunca vai te curar para você continuar vivendo a mesma vida que você tem, escondida, sem pertencimento. Jesus vai te curar para que você entre na família e se alegre com Ele, e entenda que é filho, filha, que faz parte, pertencimento. Foi para fazer parte da família que Ele nos salvou, foi para frutificar no meio dessa família que Ele nos curou. Jesus, Ele não expõe a sua ferida para te punir, Ele chama você de filho para te restaurar. Marcos 5, 30, 34. No mesmo instante, Jesus percebe que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda assim perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, presta atenção, filha, olha lá, que coisa bonita. Aquela mulher que era rejeitada por todo mundo é chamada de filha por Jesus. Ou seja, o tratamento mais próximo que ela poderia ter de alguém: filha.
Só a minha filha é chamada de filha. Só a minha filha que eu agarro todo dia e esmago, eu chamo de filha. Jesus é a mesma coisa. Só quem Ele quer esmagar, Ele chama de filho. E ali ela recebe isso. Imagina a cura que essa palavra teve para ela. Vem cá, podre, enferma, rejeitada. Agora troca isso por filha. Ei, vem aqui, abraça, filha. Pelo mestre, aquele que todo mundo está querendo tocar, tirar selfie, para se sentir importante, agora ela é filha. Isso não é de aquecer o coração dela, de fazer esquecer tudo. Ainda assim, a palavra filha ali no meio daquela multidão honra aquela mulher na frente de todos. Então Jesus não pega aquela mulher, a doença dela, para simplesmente expor no meio da galera, a doente que foi curada. Não, galera, olha só, essa mulher aqui que vocês rejeitam é minha filha. Acabou, é minha filha. Vocês querem tirar selfie comigo, mas com ela agora eu tenho intimidade. A mulher, tremendo de medo, se aproxima e conta a verdade. Ela esperava uma bronca, ela esperava rejeição, ela esperava ser exposta, ela esperava ouvir: como você ousou tocar em mim, impura? Mas Jesus olha para ela e diz: filha. Não mulher impura, não problema, não vergonha, não caso perdido, não gente que deveria saber mais. Filha. O milagre já havia sido secado, o fluxo de sangue secou. Mas agora a voz de Jesus tentava algo ainda mais profundo: identidade. Quando Jesus nos cura, Ele troca a nossa identidade. Era isso que Ele precisava aqui. Talvez aquela mulher só tivesse permanecido ali por 12 anos com essa doença porque ela tinha um problema de identidade. Quem sabe fosse uma doença desencadeada por algo psicossomático. Talvez. E que se ela tivesse melhor, se ela tivesse uma identidade, se ela tivesse uma aceitação, o corpo dela produziria o que precisava e ela fosse curada. Tem muito mais do que os nossos olhos podem ler aqui na Bíblia. A Bíblia é muito profunda. A ciência, ela comprova a Bíblia, e não a Bíblia comprova a ciência. E vice-versa. Tem horas que a ciência vai precisar ter a base bíblica. Tem horas que a Bíblia vai ter a base científica. Uma coisa completa a outra. Todo conhecimento vem de Deus. Tudo que foi criado por Ele. Então a ciência, ela joga a favor da Bíblia. Se você for pegar todos os cientistas sérios e que mudaram a história, eram cristãos. Einstein era cristão. Quem mais que era cristão? Todos os outros aí que vocês podem falar. As faculdades gigantescas foram fundadas por cristãos. Hoje elas podem ser a maior bizarrice do mundo, mas começaram com cristãos. O milagre tratou a ferida, a voz de Jesus tratou a orfandade. Jesus, ele não parou porque precisava descobrir quem o tinha tocado. Ele parou porque aquela mulher precisava entender que ela não era mais alguém escondida tentando sobreviver nas sombras. Ela era filha. Deus não revela a sua ferida para divertir-se com a sua vergonha. Os outros sim. Ele revela para não deixar você morrer em silêncio. A sua dor, a sua ferida é cura para as nações. O seu testemunho é mais forte do que uma página inteira da Bíblia. É a vida que os outros podem ler
é a própria Bíblia que os outros vão ler e querem ler. A maioria não quer ler a Bíblia, mas a fofoquinha da sua vida eles querem. Então dá a fofoquinha para eles. Eu era assim. Aconteceu isso. Agora eu sou assado. Uau! E como que foi? Foi assim. E aí o mestre veio. E eu driblei 1, driblei 2, driblei 3. Toquei na pontinha da roupa. E você não sabe. Fui curado. E mais do que isso, quer saber? E ele olhou para mim. E ele sabia quem eu era. Uau! A condenação, ela manda você se esconder. A convicção do Espírito chama você para perto. O Espírito Santo, ele nos chama para perto de Jesus. O Espírito Santo, ele nos chama para perto da congregação. A gente só fica junto aqui porque o Espírito nos atrai. O arrependimento, ele não é caminhar para a punição, é voltar para os braços do Pai. O arrependimento, ele não é aquela coisa do Código da Vinci. Já viram? O padre lá, ele faz alguma coisa, daí ele pega um negocinho com lâmina e começa pá, se autoflagelar. Cara, isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de rota. Eu estava indo num lugar, me arrependi, estou indo para outro. E qual é esse outro? Os braços do meu Pai. Porque Ele sabe para onde eu tenho que ir. Então eu vou me jogar no colo, Ele vai cuidar de mim e vai me direcionar. Porque eu não sou suficiente. Arrependimento. Deus é santo demais para tratar o pecado como brincadeira, mas Ele é amoroso demais para abandonar o pecador no pecado. Então você pode estar o mais sujo possível. Você pode ser o filho pródigo comendo lavagem, rolando com os porcos. Você ainda tem a casa do Pai para voltar. Ele é santo demais para te deixar no pecado. A grande mentira que muitos carregam é: Deus está cansado de mim. Deus não se cansa de você. Que pai que se cansa do filho? Não existe. Deus só está esperando eu errar de novo para largar a mão de mim. Não. Deus deve estar decepcionado demais para me ouvir. Não. Os ouvidos do Pai, eles estão abertos 24 horas por dia para ouvir um: Pai, me perdoa, Pai, eu não sei o que fazer, Pai, eu estou na lama, puxa meu braço, me tira, Pai, eu não tenho mais para onde ir, eu gastei tudo, eu estou sujo, eu estou com frio, cara, eu me meti nas piores coisas possíveis, me deixa ser só mais um empregado aqui na sua casa, porque pelo menos tem casa, tem comida. Mas adivinha, ele vai falar: meu filho voltou, mata aí o melhor bezerro, cara, mata o boi mais gordo, tira a melhor picanha e vamos fazer um churrasco, devolve para ele o anel, porque o meu filho voltou e eu estou alegre. Ninguém está sujo demais para não ser limpo por uma gota do sangue de Jesus, que nos faz mais limpos, mais brancos do que a neve. Uma gota e uma oração. Essa é a diferença do maior pecador para o maior dos santos. Uma oração. O Evangelho, ele declara outra coisa. Em João 3,17 está escrito: Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Em Romanos 5,8 está escrito: Deus demonstra seu amor, porque Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Os mais sujos, Ele se deu por nós. Quanto mais agora, que nós éramos inimigos e não somos mais. Você pode ter o pecado que você tiver, Ele está esperando de braços abertos para te limpar se você se arrepender.
Existe uma situação recorrente em igreja. E quando eu era jovem e ia no culto, cara, eu sabia o que um profeta faz. Então eu estava em pecado e o meu medo era, no meio do culto, o profeta vir e falar: ó, seu pecado é esse. Porque às vezes acontece, mas nunca para expor, sempre para curar. E o medo é esse de muitos na igreja, ter o seu pecado exposto por Jesus. Só que Jesus não quer expor ninguém, Jesus quer curar. Ele não quer zombar do seu pecado. Ele quer mostrar para que haja cura, arrependimento, e aí sim você ser introjetado na família. A gente não precisa ter medo. A cruz, ela não é a prova de que Deus estava procurando uma razão para punir a gente. A cruz é a prova de que Deus foi até o limite para resgatar a gente. Jesus, ele recebeu sobre si a condenação do pecado que eu e você deveríamos receber. Mas, por adoção, por reconciliação, a gente teve acesso de novo ao Pai. Pensa em um médico que abre uma ferida, porque ele não odeia o paciente. Ele abre para curar. Ele abre essa ferida para a infecção não avançar. Talvez ele tire um membro gangrenado para te punir? Não, para que você não tenha todos o resto ali amputado. É por amor. Ele está tentando salvar aquilo que ainda pode ser restaurado. Talvez a ansiedade ela tenha virado uma tentativa constante de merecer o amor de Deus. Às vezes por ansiedade a gente está tentando receber o amor de Deus. Calma, não é assim. Não é acelerando as coisas, não é fazendo muitas coisas, não é ficando ansioso para as coisas darem certo que a gente recebe o amor de Deus. A gente vive tentando provar que é bom o suficiente, que ora o suficiente, que serve o suficiente, que entrega o suficiente, que não falha tanto assim. Mas Jesus, ele não chamou aquela mulher de filha porque ela tinha desempenho. Sabe a teologia da prosperidade? Ela é real, ela existe e ela é satânica. Só que hoje ela tem sido combatida bastante. Só que apareceu uma nova teologia e que poucos falam ainda. A teologia da performance. E essa é perigosa. Talvez essa seja perigosa o suficiente porque ela é silenciosa. Então você precisa ter performance para agradar o coração de Deus, para ser o melhor crente de todos. Performance, e vai, e vem, e ora, e pá, para performance. E não porque você quer tocar a orla. Performance. Quero mostrar para Deus o quanto eu sou bom. Tinha um cara que chegou para Jesus e falou: Jesus, tu és bom. E sabe qual é a resposta que ele tomou na cabeça? Porque ele era puxa-saco ali. Ele falou: cara, ninguém é bom a não ser o Pai. Uau, ninguém é bom. Jesus já deixou claro: você pode fazer o que for. Desculpa, eu e você não somos bons. Nunca seremos. Nunca seremos. Pode ter a performance que for. Ou seja, é uma teologia vazia que leva a nada a lugar nenhum. Certo? Porque você não vai ser bom. Jesus não chamou aquela mulher de filha porque ela tinha desempenho, então. Ele chamou de filha porque o amor dele veio antes. O nosso amor pelos filhos vem antes deles fazerem qualquer coisa. Antes.
Pode ser um filho ruim, você ama. Pode ser um filho perdido, você ama. Você pode estar bravo, é diferente, mas você continua amando. E hoje, a gente precisa se arrepender de ficar tentando viver escondido. A gente precisa confessar, entregar e voltar para perto. Em cada área da nossa vida que a gente esconde. Quando Jesus estava restaurando aquela mulher, a casa de Jairo estava recebendo a pior notícia possível. Quando a demora parece morte, Jesus ainda entra no quarto. Marcos 5, 35 a 43. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Eu preciso ter essa frase estampada no meu coração. Não tenha medo, tão somente creia. Na hora do medo, tão somente creia. A hora que tudo der errado, a hora que o cenário de morte aparecer na minha frente, ei, não tenha medo, tão somente creia. Cara, quantas coisas a gente já passou na vida. Quantas coisas a gente já pensou que agora acabou. Lascou-se. Não tem mais para onde ir. O dinheiro acabou. Tudo já era. Tudo desmoronou. Vou fazer o quê? Só me resta tirar minha própria vida, talvez. Acabou, é o fim. E quantas dessas vezes teve recomeço, teve vitória? Tem uma pesquisa, uma estatística do Data Minha Cabeça, que eu não sei de onde veio, mas que 99% das vezes que a gente acha que acabou, não tem mais saída, que a gente imagina o próximo passo da cena desgraça da vida, nunca acontece o que a gente está pensando e nunca acabou. Nunca. 99%. Informações tiradas do meu eu, mas elas são fidedignas. Então, onde eu parei aqui? Então, somente creia, blá, 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 cadê? Aqui, não tenha medo, então somente creia. Então, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Pensa assim, a cultura ali do Oriente Médio é a seguinte, se vocês não conhecem eu vou dizer, as carpideiras saíram disso. São aquelas mulheres que vão no velório e são pagas para ficar chorando, e elas fazem um escândalo. Lá é assim, aconteceu qualquer coisa, eles rasgam as vestes e choram e fazem um drama. Imagina ali, a menina de 12 anos, de uma família famosa, amiga de todo mundo, era o chefe da sinagoga, então era meio que o professor de um lugar lotado, porque a sinagoga não era uma igreja, certo? A sinagoga era um centro cultural, e que a palavra de Deus também era ensinada. Mas o cara era famoso, tinha pessoas que seguiam eles. Então, imagina a filha desse cara morrer. Todos os amigos, todos os conhecidos, todo em volta ali estava chorando, fazendo escândalo. E Jesus chega no meio do escândalo. Meu Deus, que alvoroço é esse? O que está acontecendo? No meio do alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhes disse, porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, ela está dormindo. Mas todos começaram a rir de Jesus. E ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Então o que aconteceu ali? Tinha um monte de gente que dizia amar a criança. E talvez até amasse mesmo, mas eles não tinham fé. E o que Jesus faz?
Ele tira as pessoas que não têm fé do ambiente e coloca apenas as pessoas que criam. Então o pai vai crer, a mãe vai crer, e os discípulos naturalmente criam no que Jesus fazia. Então naquele quarto só tinham pessoas que tinham fé, porque a sobrenaturalidade só vai se manifestar em um ambiente onde tem fé. Se você não tem fé, não adianta nem orar, são só palavras, não vai acontecer. Mas onde tem fé, a fé atrai o milagre, a fé atrai os céus à terra, a fé atrai o poder de Deus. Pela fé, os heróis da fé fizeram grandes coisas. Pela fé, a gente pode ordenar que os montes se retirem de um lugar e se joguem no mar. Pela fé, a fé move montanhas, e era esse ambiente que Jesus queria gerar ali, que Jesus queria ensinar. Apenas Jesus ali já era suficiente, mas ele queria testemunhas vivas do que a fé pode fazer num lugar. Então está difícil, tem uma situação de morte, chama aqueles que têm fé, se junta no mesmo lugar, entre em oração, e o milagre, a oração, os céus vão vir à terra, as coisas vão acontecer, o milagre vai vir. Eu preciso gerar um ambiente de fé na minha casa, eu preciso gerar um ambiente de fé na minha vida, eu preciso gerar no meu trabalho, eu preciso gerar em cada situação que eu passo. Então, eu preciso congregar, porque quando eu congrego e conheço pessoas, eu estou conhecendo pessoas que têm a mesma fé ou deveriam ter do que eu. E quando aparece uma situação, eu pego a igreja, eu pego a congregação e falo: galera, ferrou, ambiente de morte, vamos se juntar e vamos orar. E junto, o corpo de Cristo vai atrair o céu, e o próprio Cristo vai tocar a situação. Por isso a gente precisa ser igreja. Por isso que está escrito: as portas do inferno não prevalecem contra mim, contra a minha oração, contra a sua oração. Não, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu e você sozinhos, desculpa, é que nem uma ovelha no meio do pasto ali, junto com o rebanho. O que o lobo faz? Ele tenta puxar a ovelha para fora e pega ela. É assim, nós somos as ovelhas, a gente precisa estar junto em rebanho e junto com o pastor, porque o pastor, ele dá a vida dele pelas ovelhas, juntas. As ovelhas juntas esquentam o pastor, é tudo uma sinergia, é o corpo de Cristo, é onde o milagre é gerado. Isso é igreja. E aí, o que acontece? Perdi onde eu estava, estavam com ele, entrou, tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levanta-se. Uma ordem de Jesus, uma frase, e aqui no original só 2 palavras. Talita cumi é o suficiente para que tudo seja resolvido. A palavra diz para os apocalípticos que naquele dia Jesus vai derrotar Satanás com um sopro de sua boca. Se vai derrotar Satanás com um sopro, imagina o que pode fazer uma palavra de Jesus para o meu e para o seu problema. É o que nos basta, é o que resolve qualquer coisa. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. E ele deu ordem expressa para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Olha só, Jesus é ligeiro demais. Não conta para ninguém, sabendo que eles iam contar para todo mundo, velho. Pô, sua filha ressuscitou, você não vai sair gritando para todo mundo? Ela estava morta, agora ela vive. E quem foi? Foi o cara da Galileia ali. Eu fui até ele, eu me prostrei. Eu estava no meio dos fariseus, eu estava no meio da sinagoga, e eu decidi confiar em um cara que todo mundo da sinagoga era contra. Eu me joguei aos pés dele,
parecia que ela estava morta, e ela efetivamente estava, mas ele foi até a minha casa, ele se deu a esse trabalho, e ele falou 2 palavras, Talita cumi, a minha filha levantou, e a única coisa que ele falou, dá comida para ela. Imagina essa fofoca espalhando pela cidade. Pô, a igreja de Jesus bombou depois disso. É assim? Estratégia de marketing, Jesus, o maior marqueteiro de todos os tempos. Olha só, é promoção, não conta para ninguém. Só você levou esta condição, hein? Chegaram as pessoas da casa de Jairo. Sua filha morreu. Não incomoda mais o mestre. E essa é a voz da ansiedade. Não vai dar tempo, cara. Não adianta mais nem orar. O que Jesus pode fazer? Eu já estraguei tudo mesmo. Eu vou colher as consequências do que eu fiz. Deixa para lá. A ansiedade, ela sempre tenta fechar a conversa antes que Jesus termine de falar. É uma guerra. A minha ansiedade contra o que Jesus está falando. A voz da minha ansiedade contra a voz de Jesus. E quem é mais forte? De novo, aquela mesma lógica. Aquilo que você alimenta mais. Aquilo que você está mais acostumado a ouvir. Aquilo que você dá mais espaço. Você costuma ouvir mais a voz da sua ansiedade ou a voz de Jesus? Se no dia a dia é a da sua ansiedade, a voz mais forte vai ser essa, mesmo Jesus falando, bradando, gritando. Então, acostume-se a ouvir a voz de Jesus. Ela diz, já era, não adianta mais orar, não incomoda mais Deus, para de perder a oportunidade, você já perdeu. Seu casamento não tem mais jeito, seu filho não tem jeito, sua mente não tem jeito, seu chamado morreu. Você foi longe demais, não dá mais para voltar. Mas Jesus ouve a notícia e diz, Jairo, calma, não tenha medo, tão somente creia. Jesus não está mandando Jairo fingir que a notícia não doeu. Ele está chamando Jairo a não transformar a notícia final em senhor da sua fé. A notícia final não é mais poderosa que Deus. O seu diagnóstico, a frase que cravaram sobre mim e sobre você, a sentença, ela não é maior do que o poder de Deus. Ela não é maior do que o amor de Deus. Você pode até morrer, mas se for o plano de Jesus, Ele te ressuscita. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. O mundo vai falar, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Jesus vai falar, então somente creia, tem jeito para tudo, até para a morte. O que vocês falam que não tem jeito, para mim é só o começo. Então somente creia. Jesus entra na casa, ele entra no ambiente de luto, ele entra no quarto, ele segura a mão da menina. O que isso representa? Mesmo na morte, Jesus não solta a nossa mão. Mesmo no leito de morte, mesmo quando a morte diz que já venceu, Jesus não solta a nossa mão. Sabe Davi? Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o teu cajado, porque a tua vara, porque o Senhor está comigo, porque Ele não me abandona, Ele me sustenta, e Ele me guia para pastos verdejantes, um lugar de águas tranquilas. Ele estava no vale da sombra da morte com essa menina, segurando pela mão. E o que ele faz depois? Dá comida para ela, ou seja, águas tranquilas,
pastos verdejantes, não é? Sabe como esse salmo ele termina? Falando que o Senhor coloca uma mesa servida diante dos meus inimigos, um banquete. Então, depois que eu passo pelo vale da sombra da morte, depois que eu passo todas as coisas e Jesus está comigo, ainda assim tem um banquete. E esse é o banquete que ele queria levar essa menina. Faça um banquete para ela, diante dos inimigos dela. Quem? A morte. Diante da morte tem um banquete para mim e para você. Porque a morte foi vencida. Ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Agora, morreu. Sabe para onde você vai? Para bodas do Cordeiro. Um lugar onde tem um banquete. Que de novo eu vou falar. Está escrito que tem carnes gordurosas, ou seja, picanha. Você vai comer um churrasco preparado por Deus diante do seu inimigo, a morte. Não mais haverá morte, não mais haverá dor, não mais haverá lamento, choro. Jesus secará todas as nossas lágrimas naquele dia. Ainda que haja morte, há a vida eterna. A vida eterna. A morte não existe mais para aqueles que creem em Cristo. Simples assim. Você pode ser ressuscitado para essa terra? Pode. A menina, ela ressuscitou. Quem mais ressuscitou? Lázaro. E tantos outros ressuscitaram. A gente pode. Mas, de verdade, eu prefiro ressuscitar para a vida eterna. Tá tudo bem, né? Depois da ressurreição, ele ainda diz que deem algo a comer a ela. E isso é muito bonito. Jesus ele não trabalha apenas para produzir uma cena poderosa, ele restaura a vida para que ela continue. Jesus não quer criar uma cena bonita na minha e na sua vida. Ele quer que a sua vida continue. Porque você vai tocar muitas pessoas. A demora de Jesus, ela nunca cancela o amor de Jesus. Quando a ansiedade diz, não incomode mais o mestre, Jesus diz, não tenha medo, creia. Jesus não é somente esperança para a sua ferida, ele é a vida para aquilo que você já chamou de fim. E quando apareceu o túmulo ali, ele transformou o túmulo em um testemunho. A gente não pode pregar uma fé simplista, dizendo que toda situação ela terá exatamente o mesmo desfecho que a gente deseja, no nosso prazo. A fé bíblica ela não é controlar Deus, por mais que a gente queira, e a gente tenta. A fé é continuar segurando na mão de Jesus, quando as circunstâncias gritam que acabou. Foi o que aconteceu ali. Jesus ele ressuscita a menina, e a ressurreição dela aponta para a maior promessa. Em Cristo, a morte não terá a palavra final sobre os pertencentes a Ele. A morte não nos domina mais. Tem áreas que eu e você estamos como Jairo. A gente ama, a gente ora, a gente busca Jesus, mas parece que Ele parou no caminho. E hoje Deus ele está pedindo para você fingir não ter medo, porque Ele sabe que você tem. E está tudo bem. Ninguém esconde nada de Jesus. Então, só finge. Nesse caso tudo bem, finge que não tem medo. Porque qual que é a história do corajoso? O corajoso não é o cara que não tem medo. O corajoso é o cara que mesmo com medo, ele finge que não está com medo. E ele vai. E ele confia. E ele tão somente crê.
e vai, mesmo com medo. Ele está dizendo: não entregue o governo da sua vida para o medo, continue caminhando comigo. Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Jesus, ele parou porque aquela mulher não era apenas uma dor no caminho. Ela era filha. Ela era amada. E o que eu quero que você reflita agora no seu coração é por que eu e você somos tão amados desse jeito? Tão amados. A gente não merece, a gente não fez nada para merecer, mas a gente é amado. Jesus para tudo por nossa causa. Jesus foi até a cruz não porque você não era uma pessoa merecedora, porque você não era. Mas ele foi para a cruz porque você era um filho perdido, um pecador perdido. Você era alguém que ele decidiu resgatar. Então por que Jesus nos ama tanto? Não é porque a gente merece, não é porque a gente é perfeito, porque a gente não é. Não é porque a gente nunca falha, porque a gente falha de minuto em minuto. Não é porque a gente consegue impressionar Ele, porque nada impressiona Jesus. Ele nos ama porque essa é a natureza dele. E Deus não pode ser contra a sua própria natureza. Deus, ele não precisa de você para ser Deus, mas ele escolheu você para ser filho, para ser filha, para ser amado, para ser amada. E hoje 3 pessoas estão aqui nessa história. Quem está no meio da multidão, mas se sente invisível. Quem está escondendo a sua ferida por medo de ser rejeitado. E quem recebeu uma notícia e vive à espera ou enfrenta uma área que parece ter morrido. E para todas essas 3 pessoas, Jesus tem a mesma resposta. 1, eu vejo você. 2, eu chamo você de filho. 3, eu ainda entro no quarto. Hoje não é uma manhã para a gente provar força, igreja. É uma manhã para você parar de se esconder. Para você que se sente invisível, coloca a mão no seu coração e ninguém está vendo, não estou vendo. Estou de costas. Jesus, cada um desses que se sente invisível, Pai, eu quero entregar a dor que eles escondem. Eu não quero apenas que o Senhor veja eles no meio da multidão, Pai, mas que o Senhor toque eles em verdade. Senhor, para aqueles que precisam voltar por arrependimento, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito entre com o arrependimento que só o Espírito Santo pode trazer. Que eles possam renunciar à mentira de que o Senhor está esperando mais uma falha deles para punir. Que eles possam receber a sua bondade, que conduz ao arrependimento, e que saiam da vergonha e voltem para perto. Para aqueles, Senhor, que estão vivendo uma ansiedade, um medo,
ou uma esperança difícil, uma espera difícil. Jesus, eu te peço que o Senhor governe sobre o medo, que mesmo sem entender o processo, eles possam escolher caminhar contigo. E eu declaro que o Senhor ainda é Deus sobre aquilo que eles acham que tinha acabado. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo agora invada esse lugar com poder, com amor, que você possa se sentir abraçado pelo Espírito, dizendo: filho, filha, você não é mais um na multidão, você não precisa se esconder, você não precisa achar que acabou, porque é só o começo, e eu te amo o suficiente para curar todas as coisas, para resolver todas as coisas, para te fazer escapar da morte. Então tão somente creia nessa manhã, tão somente creia por você ou pelo próximo, porque se você crê pelo próximo, onde 2 ou mais estiverem ali no nome dele, ali o próprio Jesus vai estar. E em qualquer situação, você vai correr o risco de ouvir de Jesus: Talita, cumi. Talita, cumi. Menina, se levanta, se levanta, se levanta e vive e anda. Recadarabastor e anda labacás. Todas as áreas mortas, todas as situações que nós julgávamos mortos, toda a falta de esperança, todo achismo de que já acabou, nós declaramos vida. Ricambarabastor e ananai. Nós tocamos nessa manhã as orlas da das vestes de Jesus. Nós declaramos que o poder sai de Jesus e toca todas as áreas mais escuras das nossas vidas. Toca a desesperança, toca a morte, toca a doença, toca a ansiedade. Há poder, há poder, há poder no nome de Jesus. Há poder na fé em Jesus. Sem Jesus nada podemos, mas em Jesus, mas com fé, mais com Ele no quarto, mais ao toque de Jesus. Os olhos veem, os coxos andam. O impossível volta a acontecer. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Talita cumi nessa manhã. Talita cumi. Áreas mortas ressuscitando. Aquele que estava prostrado voltando a marchar. Feridas sendo curadas. Jesus ainda está na casa, Jesus ainda está no quarto. Ele não atrasou, ele não atrasou, ele não atrasou, mas ele trouxe o milagre. Que testemunhos sejam gerados. Que o evangelho dos dias de hoje seja reproduzido nas ruas, seja reproduzido nas escolas, seja reproduzido no trabalho, seja reproduzido nas famílias. Que as boas novas de quem eu era e quem eu sou, quem eu era e quem eu sou, o como eu estava, o que Jesus fez, volte a ser pregado, volte a ser pregado, volte a ser pregado. O poder de Jesus não era para aqueles tempos, mas o poder de Jesus ainda atua na minha e na sua vida. Então somente creia. Então somente creia. E adore, creia, adore, creia, adore.
Kab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 asiris, Rokotorobalabalabassuri ananai, Rashekedires, Rubanaries, Hesh, Hosh, Habadalabas, Tarabas, Rukabadaras, Hedereres, Turianaries, Todos, Shabalamas, Turias, Turias, Eranarabasore. Oh, Santo, 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 Rakadarás, ó Senhor, se apenas tocarmos a orla das suas vestes, se tão somente tocarmos as orlas das suas vestes, Ariantocodories, qualquer situação que vem se arrastando pelos anos, Jesus, se eu tocar, se eu conseguir me achegar a você, Ricadarabassô, se eu driblar um, se eu driblar dois, e se eu me jogar e tocar, Jesus, tão somente serei curado. Racabababaste, Odeadarás, Erararás, Turias, Shebabamai, Ereres, Odeadarás. Shabadarabasso, despede dos meus pais. Shakatarás, Shabarás, Edeanarabalacas, Urias, Roshokodoros. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Nós só temos esse Deus. Para onde nós iríamos? Se eu descer no mais profundo vale, se eu for para o mais profundo mar, se eu subir aos céus, se eu me esconder em uma caverna, se eu for para longe, ainda assim esse Deus maravilhoso que me chama de filho, de filha, está comigo. Para onde eu irei? Não tem onde eu possa ir que as mãos de Jesus não possam me alcançar. Nós amamos esse Deus que nos ama. Ele nos amou primeiro e por isso nós amamos Ele. Estende sua mão para cá. Que as consolações do Espírito, que o amor de Jesus, que a graça, que a bondade, que a misericórdia do Senhor, do Espírito Santo, possa nos acompanhar. Como servo e sacerdote do Senhor, eu abençoo o Alva São Paulo, para que viva uma estação, sabendo que é filho, que é filha, uma estação de milagres, uma estação de tão somente crer, e uma estação sobrenatural, onde nós não teremos medo, e ainda que tivermos, finge que não tem, dá o passo e vai mesmo com medo. Uma estação de homens e mulheres de Deus, corajosos, que sabem que mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, e que no final tem um banquete. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa manhã, sabendo quem nós somos, e que se precisar tocar na orla de Jesus, tão somente seremos curados. Vai na paz. Tenha uma semana abençoada. Domingo que vem é ceia. Deus abençoe. Te espero aqui. Vamos!